Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a versão do sapatinho Thiago em botinha, tá? Como eu já havia prometido para vocês lá no vídeo do cano curto. Essa botinha, né, derivou desse sapatinho aqui do cano curto. As alterações são poucas, então vocês vão ver em alguns momentos que eu vou mostrar esse sapatinho durante a aula que eu aproveitei a aula desse para poder fazer esse, tá? Então, tem alguns cortes aí de algumas partes e eu editei bem direitinho para que não fique confuso para vocês também. Como o cano curto, essa botinha aqui também foi feita no tamanho de 9 centímetros, que vai servir no bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouco mais ou um pouco menos. Bem, para a introdução não ficar muito longa, já vamos passar para a lista de materiais, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever nesse momento, ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar aqui de novidades, tá? E se você ainda não curtiu o vídeo também, gente, dá uma curtidinha aí rapidinha, tá bom? Isso ajuda muito o canal. E desde já eu agradeço. Gente, então vamos já passar para a lista de materiais. O cadastro que eu usei foi um pouquinho maior que o do cano curto. Aqui eu usei um de 55 centímetros aproximadamente. O ilhóis 54 de alumínio na cor branca. Vocês vão encontrar esses dois materiais na JHP Metais. Pezinho molde que eu uso é da Carina Aviamentos, uso o de 9 centímetros, correspondente ao tamanho que eu estou trabalhando, mas você vai encontrar lá também outros tamanhos. Ela tem do 8 até o 12 centímetros, tá bom? Para quem for usar uma solinha só, tipo essa aqui, e quiser usar palmilhas também, lá na Carina Aviamentos você vai encontrar essa palmilha aqui, ela não tem lado, tá? Aí vai facilitar bastante a sua vida. Essa aqui foi com uma sola única, ó. Aí vai ficar assim a base, sem aquela divisão da sola. Fios utilizados foi o Charme, que tem 378 de tex na cor branca, o Charme da Círculo e o pleia duplo também, na mesma cor que eu usei no cano curto, é o Camarelito, a cor 7076. Esse fio aqui, ele tem 295 de tex. Vou usar a agulha 2 milímetros, tamanho correspondente, próximo a 1,75 da Círculo. A agulha de tapeçaria, tesoura para remate. Para colocar os ilhoses, o alicate também vende lá na JHP Metais, tá? Ou o balancinho, se você tiver. A cola utilizada foi a de silicone, mas você pode estar usando uma que eu recomendo bastante, a Pegamil Universal, tá? Ela é ótima para colar esse tipo de sapatinho, porque não deixa rígido quando seca. A de silicone você precisa tomar um pouco mais de cuidado para que não fique com muito excesso, né, de cola e fique muito rígido depois que secar. Para a parte do bico, vamos precisar de um marcadorzinho ou um pedacinho de linha também funciona. Bem, acredito já ter passado todos os materiais para vocês. Se ficar faltando algum, eu deixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então é isso, vamos para nossa aulinha. Iniciando a solinha, nó corrediço ou nó inicial. Vamos fazer agora um total de 21 correntes. Feitas as 21 correntes, laço a agulha por 1, 2, 3. Na quarta, faço 2 pontos altos. As 3 correntes que pulamos vão representar o nosso primeiro ponto alto. Para quem tem dificuldade de achar depois o topo do ponto, é só você contar, ó, 1, 2, e na terceira corrente, marca. E agora vamos seguir com 16 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Pronto. E aqui, ó, sobrou uma corrente no final. Nela, eu faço 6 pontos altos, todos dentro desta última corrente. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto.
Agora, eu já deixo esse fio bem encostado aqui na base e vou tecer em cima de cada ponto correspondente ao lado anterior um ponto alto, totalizando também 16 pontos altos. Um para cada ponto seguinte. Eu uso as alças das correntes que sobraram e vou fazer a minha sequência de 16 pontos altos. Prontinho, o fio que eu escondi já posso deixar ele aqui para trás, depois eu corto a ponta. Bem aqui, ó, vocês vão notar que nesse ponto, no último pontinho, nós vamos ter aqueles 3 pontos no mesmo lugar. Então, aqui, exatamente neste mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Para finalizarmos a nossa primeira carreira, vamos vir aqui exatamente onde temos o marcador, onde colocamos o marcador, e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Prontinho, finalizamos então a nossa primeira carreira da soma. Vamos iniciar a segunda carreira. Aqui, dependendo do fio que você esteja utilizando, por exemplo, se for o fio amigurumi, tenha escolhido para a sola, você vai dosar aí a tensão do seu ponto, para que você consiga ficar com o mesmo tamanho em centímetros de sola, tá? Não recomendo que passe de 9,5 centímetros. Então, você vai fazer o teste aí. Se o seu ponto ficar muito soltinho, folgado, na segunda carreira ela já vai quase que dar 9 centímetros. Então, aí você vai trocar o ponto que eu vou usar agora, que será ponto alto, a carreira 2 toda em ponto alto, por meio ponto alto, tá? Então, eu vou subir 3 correntes. Você pode usar essa dica também, caso o seu ponto esteja muito folgado também, mesmo usando o mesmo fio que eu. Bem, aqui as 3 correntes também vão representar o nosso primeiro ponto alto da carreira. Eu já venho na correntinha número 3, deixo meu marcador. E agora, no mesmo espaço, ó, em cima do primeiro ponto da carreira anterior, de onde saem as correntes, eu faço mais um ponto alto. Então, eu tenho 2 pontos no mesmo espaço. Vou repetir isso por mais 2 vezes. Faço 2 pontos altos, um aumento de ponto alto nos 2 próximos pontos, ó, no mesmo lugar, 2 pontos altos, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Pronto, agora vamos repetir a sequência de 16 pontos altos. Caso você esteja trabalhando com meio ponto, vai repetir os aumentos, mas todos em meio ponto. A sua carreira será toda em meio ponto alto, tá? Feitos os 16 pontos, agora a gente vai vir aqui, ó, nesses 6 pontos seguintes, aqueles pontos que fizemos no mesmo lugar, ó, nós vamos fazer um aumento de ponto alto em cada pontinho desse. No caso, serão 6 aumentos de ponto alto. Já tenho 1, 2 e assim por diante, até completar os 6 aumentos. Prontinho. Agora, finalizei meu último aumento, vou seguir novamente com uma sequência de 16 pontos altos. Agora aqui, nos próximos 3 últimos pontos, nós vamos fazer um aumento de um ponto alto, né? No caso, serão 2 pontos em cada ponto de base. Normalmente, como já vínhamos fazendo. Então, recapitulando aqui com vocês rapidinho, nós iniciamos com 3 aumentos de pontos altos, 16 pontos altos, 6 aumentos de pontos altos, 16 pontos altos e finalizamos com 3 aumentos de pontos altos. Aí, para a gente unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, no topo do ponto onde marcamos, vamos fazer um ponto baixíssimo, unindo aqui a nossa segunda carreira.
Eu já vou vir aqui atrás e vou cortar o excesso de fio, para não ficar acumulando aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, iniciar a nossa última carreira. Dá uma ajeitadinha na solinha, tá? Ela fica um pouquinho mais emborcadinha mesmo. Aí você precisa dar uma ajeitada porque ela tem menos pontos. Vou iniciar com uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. No mesmo lugar onde eu fiz a união da carreira anterior, eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Total de 56 pontos baixos. Se você quiser marcar aqui no primeiro ponto, você vem aqui nas duas alcinhas, ó, e coloca o marcador. Então, nosso primeiro ponto está marcado. Lembrando que a correntinha, você vai ignorar ela, tá? Então, agora a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Não precisa apertar essa sequência de pontos por causa das curvinhas, para que o fio tenha fique maleável para fazer essa curva, ó, não emborque a sua sola. Aí ele vai acompanhar o formato certinho da solinha. Então aqui a gente vai seguir um ponto sobre ponto. Já volto quando eu chegar aqui no meu ponto número 56. Cheguei aqui no ponto 56 e aí eu vou cortar o fio. Vou puxar direto, viro aqui desse jeito, de forma que o último ponto fique nesse lado, no lado esquerdo, na mão esquerda. Aí agora nós vamos pegar aqui as duas alças. Agora a gente vai vir aqui, ó, no segundo ponto. Pulo primeiro, no segundo ponto, vamos entrar com a agulha assim, pegando nas duas laçadinhas do ponto. Traz o fio para cá, nesse sentido. Pode retirar o marcador. E agora a gente entra aqui, ó, nos dois nozinhos do último ponto, saindo exatamente aonde está esse fio. Traz a laçadinha aqui para baixo. Formou aqui uma nova laçadinha, duas novas laçadinhas, que vai substituir o primeiro ponto que ficou aqui embaixo. Puxa assim, para regular o tamanho das alcinhas e puxa o fio, passando por baixo delas. E agora vem no próximo ponto, leva lá para trás. Como eu vou trabalhar com duas solas, eu não vou fazer um arremate específico aqui com agulha de tapeçaria. Vou apenas dar um nozinho aqui mais ao centro vindo mais para o centro da sola. Seguro aqui e puxo para regular o nozinho. E aí eu vou cortar o excesso de fio. Aí agora a gente vai reservar essa solinha e fazer mais uma dessa. Caso você trabalhe com uma solinha só, essa será suficiente, mas eu recomendo que faça o uso de palmilha, tá? Para ficar firminha aqui a parte de baixo, senão não vai ficar bacana. Caso queira usar só a solinha também, uma solinha sem palmilha também pode, mas aqui vai ficar um pouquinho assim mais fundinho quando o bebezinho colocar o pé, vai ficar marcando o pezinho se você não liga para isso, né? Porque geralmente o mais recomendado, né, que é mais apropriado é usar assim, sem a palmilha mesmo. Então por isso que eu gosto de usar duas solinhas, porque fica mais confortável para o bebê. Mas, enfim, se você não quiser usar duas solas e uma só, também pode, tá? Aí fica confortável do mesmo jeito que duas. Prontinho, agora já tem as duas solas prontas, nós vamos colar as duas, unindo uma à outra. Primeiro nós vamos passar a cola, estou usando a de silicone. Vamos passar a cola, se você quiser passar somente uma, pode. E
quiser passar nas duas, também pode, tá? Vou passar a cola daqui, ó, pra dentro, deixando livre essa borda da última carreira de ponto baixo. Importante lembrar que eu estou usando o lado avesso, tá? O lado que ficam esses pontos mais saltados aqui, ó. Esse é o lado certo e esse é o lado avesso, onde tem os pontilhadinhos aparecendo. Já passei a cola e agora nós vamos apenas unir as solas, colocando uma em cima da outra, casando bem aqui os pontos, de forma que um fique na direção do outro. E aqui, arrumando a solinha para que fique retinha essa parte do centro, toda ela fique bem redondinha, não fique torto, essas linhas que se formam, né, essas valinhas. Ó, então, aí a gente, depois de acertar, vamos pressionando para que cole de verdade. Prontinho, tem aqui a sola, as solas coladas, e agora nós vamos fazer a união com agulha de crochê. Vamos pegar a primeira alça da sola de cima e a primeira alça da sola de baixo, deixando sobrar uma alcinha na parte de baixo. Vamos trazer o fio, puxando, passando ele direto. Notem que eu iniciei aqui mais ou menos no meio do calcanhar ou frente, dependendo aí do lado que você escolher, não tem, por enquanto, como diferenciar, né? Então, nós vamos iniciar a partir da divisão do meio, ou, se quiser, pode iniciar em qualquer ponto, porque nós vamos fazer uma emenda depois para finalizar, que não vai se tornar visível onde iniciou, onde finalizou a carreira. Bem, então, trouxemos o fio, formou a laçadinha, vamos pegando a primeira alça de cada sola, deixando sobrar a segunda alça. Ó, e passando por dentro, o fio por dentro da alcinha, fazendo pontos baixíssimos. Se você quiser marcar aonde está o primeiro ponto, ó, se referencie, tome como referência esse fio aqui do início. Exatamente onde ele está é o início, ó, de onde sai o primeiro ponto. Então, não tem como você perder. Eu vou trabalhar 55 pontos baixíssimos. No caso, vou trabalhar até aqui, ó, nesse último pontinho livre, aonde o fio vai ficar saindo aqui de um ponto antes de onde sair esse primeiro fio, tá? Já volto. E aqui, ó, para fazer o último ponto, não vamos entrar aqui no mesmo lugar onde está o fio, não, tá? De onde sai o primeiro ponto, não. Nós vamos cortar aqui o fio. E agora vamos entrar aqui, ó, dentro das duas alcinhas do ponto 55, passando a agulha pelo mesmo lugar onde fizemos, né, o percurso para fazer esse ponto 55, ó. Agora, a gente pega esse fio que estava lá embaixo e traz ele aqui para cima, passando pela mesma alcinha. Vão ficar dois fios saindo aqui do mesmo ponto, ó, no mesmo lugar. Agora, nós vamos entrar nas duas, por baixo assim, ó, das duas alcinhas do primeiro ponto. Vamos trazer a alcinha, ou a linha que está lá pro lado, né, de fora, né, o lado externo da solinha, aqui para dentro, e vamos fazer o contrário, passando pelo mesmo ponto lá no primeiro pontinho, por baixo das duas alças dele, o inverso com a outra alcinha que estava aqui. Aí, ó, vão ficar duas alcinhas novas aqui, formando o nosso ponto 56, e assim a gente fecha o arremate da nossa sola sem ficar com defeito, ó. Fica bem uniforme. Esse fio que estava lá para fora, eu trago ele passando por baixo do próximo ponto, aqui pro lado de dentro, lado externo. E trazer o fio aqui para dentro, deixando já aquele posicionado certinho, onde você vai trabalhar
a sua carreira de pontos. Aqui do mesmo jeito, ó, a alcinha de dentro. E traz o fio pra cá. Tá? Essa é só uma sugestão, se quiser pode deixar o fio solto aí também, tá? Bem, agora a gente vai iniciar a base de fato. Essa parte toda branquinha aqui. Para fazer a nossa base, nós vamos partir aqui do meio do calcanhar. Eu coloco a agulha na direção aqui da valinha do meio e acho o meio entre um e o outro ponto. Eu vou pegar esse ponto que está mais para a esquerda. Vamos usar a segunda alcinha dos pontos baixíssimos que acabamos de passar. Lembrando que aqui é a parte de baixo, ó, aonde temos a laçadinha sobrando, ó. Aqui, como eu trabalhei uma solinha só, não aparece. Mas aqui, neste outro aqui que eu estou finalizando, ó, vai ficar sobrando a alcinha aqui, tá? Porque aqui trabalhamos com 2 solas. Eu trabalhei com 2 solinhas aqui para não precisar usar palmilha. Aí, essa alcinha que a gente está deixando ali, vai ficar aparecendo aqui, fazendo como se fosse uma divisão da parte de sola e base, subida de base. Então, voltando aqui para a sola, ó, vamos pegar, então, a alcinha de trás, a alcinha que tá mais para o centro da sola, para parte dentro da sola, e vamos prender o fio com uma corrente. Feita a corrente, nesse mesmo lugar, nessa mesma alça, eu faço meu primeiro ponto baixo. E sigo trabalhando um ponto baixo em cada alcinha dos pontos seguintes. Alcinha de dentro, tá, gente? Sempre. A de fora a gente vai trabalhar depois, na segunda base que nós vamos fazer. Inclusive, as meninas que ainda não assistiram vídeos antigos meus não sabem que essa criação de 2 bases num tênisinho para dar um aspecto mais de tênis mesmo, né? Para ele ficar mais gordinho, mais fofinho, foi criação da Geisa Franco, do canal Mágica do Crochê. Se você ainda não é inscrito no canal dela, gente, vai lá dar uma força para ela. Ela atualmente não está podendo postar vídeos, né? Por conta do trabalho, mas ela, daqui um tempinho, ela vai poder voltar a retornar com vídeos maravilhosos. Então, vamos lá dar uma força. Se inscreve lá no canal, vamos lá curtir os vídeos dela. As aulas são muito boas, tá? Eu recomendo muito. Então, é isso. Canal Mágica do Crochê com Geisa Franco. Voltando aqui para a aula, nós vamos, ó, trabalhar todos os nossos pontinhos baixos, então, usando a segunda alça. Eu já estou aproveitando para esconder esse fio. Já escondi por alguns fios, então já posso deixar. E aí, é só seguir. Repetindo o mesmo. Eu volto com vocês quando eu chegar aqui, para a gente começar a arrematar esse fio. Olha, estou me aproximando de onde eu deixei o fio preso, ó. Eu vou deixar ele para a parte de fora, porque eu acho que fica mais fácil depois. Olha, e vou seguindo um ponto sobre ponto. Aqui é onde está o fio, ó. Eu já faço o ponto normal, usando a segunda alcinha, já pegando o fio, ó. E aí, já vou arrematando ele até lá ao final, depois eu começo a arrematar o outro. Aí não dá diferença. Chegando aqui, eu começo a arrematar esse fio até o finalzinho, deixo ele pra fora aqui também. Depois é só dar sequência aos pontos normais, tá? No final da carreira eu volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os meus 56 pontos. E agora, para unir a carreira, nós vamos vir nas 2 alças do primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo, assim. E para iniciar a próxima carreira, novamente, uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. E no mesmo lugar, ó, após essa laçada que fica assim na horizontal, nós já vamos vir e ver direto por aqui é onde a gente fez a união da carreira anterior.
Então, nesse mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. E agora é só seguir pegando as 2 alças de cada ponto, fazendo um ponto baixo. Vamos fazer isso por 5 carreiras, repetindo sempre do mesmo jeito, só na última carreira que eu vou voltar pra gente fazer a união da carreira de uma forma diferente, tá? Então, já temos uma carreira, 2, vou fazer mais 3, quando eu chegar no final da 5ª carreira, da carreira 5, eu volto com vocês. Finalizei a minha última carreira, vamos fazer apenas o arremate agora, tá? Eu vou cortar o fio. Vamos fazer o arremate parecido com o que eu já ensinei aqui para vocês. Puxou direto, virou assim. Vamos pular as 2 alças do primeiro ponto baixo, entrando aqui por baixo das 2 alças do segundo ponto. Vamos trazer o fio aqui para cá. E agora, de baixo para cima, entramos aqui no meio do nozinho do último ponto, saindo exatamente de onde sai o fio. E vamos trazer o fio aqui para baixo. Feito isso, viramos assim e vamos ajustar, puxando nesse fio as 2 alças do ponto novo que ele formou aqui para substituir aquele primeiro. Entramos aqui por baixo das 2 alcinhas, trazemos o fio para fora. No próximo ponto, vamos levar a alcinha lá para dentro. Como vamos fazer uma segunda base, posso retornar nesse primeiro ponto, ó, um pontinho à frente, traz o fio para cá de novo. E aí aqui, ó, nesse nozinho do meio, nesse próximo nozinho, né, nessa alcinha aqui, ficou transversal, na horizontal, eu pulo essa primeira, né, para trazer mais aqui para baixo. Trago o fio, faço o nozinho. Depois, nós vamos ter uma outra base aqui, então vai tampar. Cortou o fio. Se você já quiser cortar esses fios, pode, até recomendo para não atrapalhar todos os fios que nós arrematamos. E é opcional você agora já fazer a outra base para adiantar, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou repetir novamente todo o processo, finalizando da mesma forma aqui, com esse arremate, tá? Só que quando eu for prender a linha nessa base de fora, eu vou fazer ela aqui também de forma que fique aqui para dentro, tá? Quando eu colar, né, o arremate não apareça, tá? Então, tenham só essa atenção, esse cuidado. Eu vou iniciar aqui, ó, novamente na mesma direção que eu fiz a outra, pegando na alcinha que nós deixamos sobrando, ó. Elas ficam aparecendo aqui, ó. Então, vou usar essas alças para fazer a segunda base. Vou só iniciar com vocês e depois é só repetir o mesmo. Vai fazer o mesmo que fizemos nessa primeira. Uma corrente apertadinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. E aí, seguimos já arrematando esse fio, pegando as alcinhas que deixamos aqui sobrando. Trabalhando aqui ponto, um ponto baixo para cada alcinha. 56 pontos baixos no total. Vamos fazer 5 carreiras também de 56 pontos baixos, tal qual fizemos nessa primeira base. Volto com vocês quando eu finalizar a minha base número 2. Já volto. A base já está pronta, já completei aqui as 2, ó. Os nozinhos que eu falei, do lado de dentro sempre. E agora a gente vai começar a fazer a frente e em seguida a linguetinha do sapatinho. Para iniciar, eu vou deixar essa base de fora dobrada para baixo, para não me atrapalhar. Nós vamos trabalhar na base de dentro. Então, aqui eu vou ajeitar ela bem certinha, achar o meio aqui da frente, na parte da frente. Ó, você pode colocar a agulha na direção da valetinha do meio da sua sola para você achar um ponto que vai ficar entre um e
e outro pontinho fazendo a divisão certinha da sola. Então, para mim, ó, o meio deu entre esses dois pontinhos, dá bem na direção. Eu vou pegar como referência o ponto que está para a direita e vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No ponto 6, vou inserir a minha agulha assim, usando somente a segunda alça dos pontos da última carreira da base. Vou agora inserir o fio no meu trabalho. Você pode fazer uma corrente, mas eu não vou fazer corrente. Eu só jogo o fio por cima, seguro aqui, ó, para não escapar. Laço a agulha. Vou pular o próximo pontinho e no próximo ponto, usando sempre a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Assim, ó, direto. Esse fio, você pode já vir arrematando ele. Eu vou passar ele aqui para a parte de trás, lá de dentro, porque aí não vai ficar aparecendo ele aqui na frente, transpassando o ponto ali. Ó, aí eu vou deixar ele encostadinho aqui e já vou vir arrematando ele nos próximos pontos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Na verdade, vou fazer 6 pontos altos. Após esse primeiro, que a gente pulou um pontinho para fazer ele no próximo ponto, faço 6 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Laço a agulha, nós vamos fazer o último ponto da carreira agora. Lacei, venho no próximo ponto, entrei, busquei o fio, vamos fazer um ponto alto de uma forma um pouco diferente. Lacei a agulha, passo por 2 alças e agora eu vou pular um ponto e no próximo ponto eu já busco o fio passando pela alça aqui da base e nas 2 alcinhas que ficaram na agulha. E assim eu já prendo meu ponto direto. Temos aqui um total de 8 pontos. Agora a gente vai, ó, dar uma puxadinha aqui. Se você não tiver marcador, você pode usar pedacinhos de linha. E vou deixar aqui segura a alcinha do último ponto. Vou retornar com a minha linha aqui para o início. Aqui eu vou vir, ó, vou pular, ó, primeiro, esse próximo ponto livre, entro no próximo, seguro o fio de maneira que não fique esticado demais e nem frouxo demais. Lacei a agulha, trago o fio para cá novamente. Vou laçar a agulha para fazer um ponto alto, bem aqui, ó. Você pode fazer aqui nesse mesmo espacinho onde você trabalhou anteriormente, ó. Vamos fazer um ponto alto. E agora, nós vamos pegar aqui um pouquinho antes do primeiro ponto, pegando em relevo. Assim. Esse aqui, no caso, é o nosso primeiro ponto da carreira anterior. Trabalhamos um ponto alto aqui nesse mesmo espaço onde pegamos para iniciar o primeiro ponto da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui um aumento, tá? Então, aumentamos esse pontinho aqui já. Agora, vamos fazer mais um ponto usando o primeiro ponto. Assim, pegando pela frente ou por trás do ponto, né? Em relevo. Vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto normal, já arrematando o fio que está lá atrás. Vamos pegar em relevo no próximo ponto. A gente pega bem no meio do ponto, assim, ó, passando a agulha por trás dele, saindo da frente. Faz o ponto alto. E agora, um ponto alto normal. Vamos fazer essa sequência até o último pontinho. Em relevo, um ponto alto normal, usando as 2 alças do ponto. Aqui, ó, essas 2 alcinhas, tá vendo? Agora, o ponto em relevo, que a gente passa por trás do ponto. No próximo ponto, vai ser já o nosso último ponto, nós vamos trabalhar, ó. Um ponto alto normal,
pegando ali na alça. E aqui, como é final de carreira, eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Seria em relevo, mas eu vou fazer ele normal também, não vai dar diferença aqui, tá? Só a partir da próxima carreira que a gente vai ver. Opa, soltou aqui. Mas caso você queira fazer ele em relevo, pode fazer. Você pega aqui, ó, antes do ponto e sai ali após, ó, depois. Aí você faz o ponto em relevo, não tem problema. Só que aqui a gente vai finalizar assim, ó, o ponto alto. Tirou 2 alças. Perdão, gente. Deixa eu voltar. Lacei a agulha, busquei o fio, fiquei com 3 alcinhas, né? Antes de tirar as 2 alças, eu pego essa alça que está aqui no marcador. E agora eu vou passar o fio por 3 alcinhas, contando com essa que estava no marcador, ó. Fiquei só com 2. E agora, laço. Ah, tem que aproveitar para prender o ponto, já ia fazer errado. E agora, ó, eu vou pular o próximo ponto, entrar no próximo e passar o fio por todas as alças de uma vez. E assim a gente finaliza a segunda carreira. Ficamos com um total de 10 pontos. Novamente, eu deixo a minha alça segura pelo marcador e retorno com o fio lá no início. Vamos iniciar mais uma carreira. Aqui nós fizemos um aumento de ponto no início e no final, tá? Ficaram 2 pontos aqui, praticamente juntos, ó. Assim a gente vai dando uma abertura no bico do sapatinho para não ficar muito apertadinho. Bem, trouxe o fio aqui pro início. Agora a gente vai repetir o processo, ó. Vamos pular o próximo ponto. E no próximo, vamos prender o fio, trazendo, segura bem para não esticar, ó. Quando se tiver, trago o fio para cá, você segura bem para não desfazer aqui, ó, à medida que você já, né, já tem. Segura firme para ele não escapar, só deixando correr o fio que vem lá do novelo. Aí, agora já tá preso tudo certinho. Laça a agulha. Vou repetir aqui nesse espaço, ó, no mesmo lugar, na mesma alcinha, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, no caso, seria um ponto em relevo, mas não tem como fazer, então eu vou fazer um ponto alto normal. No próximo, mais um ponto alto, ó, respeitando a sequência aqui, ó. Um ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto em relevo, repetindo, aonde tiver ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Um ponto normal no próximo ponto. E assim eu vou seguir até lá no final. Vou voltar para fazer o último pontinho com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 12 pontos. Olhem, o meu último ponto, não, meu penúltimo ponto, ele vai ser em relevo. E o último normal. Então, eu vou dar um jeitinho, ó, de passar aqui, pegando em relevo esse último ponto da carreira anterior. Nós vamos fazer um aumento aqui também, tá? Eu vou fazer o ponto alto em relevo e agora você pode entrar aqui nesse mesmo lugarzinho onde você trabalhou, prendeu, né, o seu ponto, ó, nessa mesma alcinha onde eu tenho preso aqui o fio, e fazer seu último ponto. Só que aí, antes de puxar as 2 alças, você pega a alcinha ali, que tava no marcador, tira 3, e agora já vamos prender aqui, pulando um ponto. No próximo entrou e já vamos passar o fio direto nas 2 alças da agulha também. Finalizamos a nossa carreira 3 de 12 pontos. Vamos prender novamente a alça aqui no marcador e repetir o processo. Só que a próxima carreira vai ser apenas ponto sobre ponto. Não vamos fazer aumento.
pulou o próximo ponto, entrou no próximo, traz o fio. E aqui nós vamos começar com ponta e relevo, lembram? Que não consegui fazer na carreira anterior, mas agora aqui já vai dar. Lacei a agulha, vamos pegar esse pontinho aqui em relevo. E vamos fazer o ponto alto. Pronto, o próximo ponto é um ponto normal. E aqui só vai ser repetição de ponto. Aonde tem ponto em relevo, fazemos ponto alto em relevo também. Eu vou voltar com vocês lá para fazer o último ponto, o nosso ponto número 12. Já volto. Meu penúltimo ponto foi em relevo e agora vamos fazer o último, entrando nas duas alças do ponto, já pegando a alcinha do marcador também, vamos tirar 3 e agora vamos prender já aqui na lateral, no nosso último ponto. Pulou um ponto, no próximo entrou, laçou e passou por dentro de todas as alças. Pronto. E agora a gente já vai preparar para fazer a linguetinha do sapatinho. Então, nós vamos vir no próximo ponto, fazer um ponto baixo. Apenas virou o trabalho, vamos pular esse ponto que acabamos de fazer e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Lá no final da carreira, eu volto com vocês para a gente fazer o último pontinho juntos. E para fazer o nosso ponto número 12, vamos entrar aqui, ó, nas duas alças do último ponto da carreira anterior, buscou o fio e vamos prender de uma vez aqui, ó, entrando na próxima alcinha, pegando só a alcinha de dentro, tá? Para ficar igualzinho. E buscou o fio passando por dentro de todas as alças. Finalizamos a nossa carreira número 5, tá? No caso, eu vou começar a contar aqui como carreira 1, para não fazer confusão, porque essa já é a carreira pertencente à linguetinha, tá bom? Então, para não fazer confusão, aqui no bico foram 4 carreiras de ponto alto. E aqui na primeira carreira da linguetinha já foi uma carreira só de ponto baixo, 12 pontos baixos. Vou no próximo ponto, ó, no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e no próximo também. Só pra gente pular esse primeiro ponto. Ó, já vem pro próximo, mais um baixíssimo e nesse mesmo lugar do segundo ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Perdão, gente, não é ponto baixo, é meio ponto alto. Vou fazer 2 correntes representando um meio ponto alto. Então, eu fiz um baixíssimo só para pular o ponto e mais um só para trazer o fio aqui para o segundo ponto e subir 2 correntes que representam o nosso primeiro ponto da carreira. No final da carreira, vai sobrar um pontinho também que eu vou deixar aqui de folga. No caso, vamos trabalhar 10 meio pontos altos. Ó, um meio ponto para cada ponto de base. E vamos seguindo, fazendo um meio pontinho para cada pontinho de base. Total de 10, contando já com as 2 correntes do início. Pronto, sobrou um ponto sem fazer. Vamos fazer uma corrente e voltar aqui a carreira fazendo ponto sobre ponto. Ignora a correntinha, vem já nas 2 alças do primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto baixo e seguimos com 10 pontos baixos. Cuidado para não confundir aí no último ponto, eu vou fazer até com vocês. Ó, aqui é o meu ponto 9. E o meu ponto 10 vai ser aqui na segunda corrente daquele primeiro ponto, ó. E assim fechamos com 10 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira, carreira 3, nós vamos fazer em meio ponto alto também. Vamos fazer 2 correntes que representarão o nosso primeiro meio ponto. E aqui nesse mesmo espaço de onde saem as correntes, lá no primeiro
ponto da carreira de base, nós vamos fazer um meio ponto alto, tendo aqui um aumento. Após, nós vamos trabalhar 8 meio pontos, sobra um aqui no final, onde faremos mais um aumento de meio ponto. Eu já volto com vocês. Pronto, fiz aqui meu ponto número 8, contando após o aumento, fizemos 8 meio pontos sozinhos. E agora no último espacinho aqui, ó, no último ponto, vamos fazer 2 meio pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Fazendo assim também, mais um aumento. Total de 12 pontos aqui na nossa carreira número 4. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e retornar a carreira toda em ponto baixo. Total de 12 pontos. Já volto com vocês. Finalizada a carreira 5, vamos virar o trabalho e iniciar agora a carreira número 6. Vamos fazer 2 correntes para representar um meio ponto no mesmo lugar aqui, ó, no início, no primeiro ponto da carreira de base. Nós vamos fazer mais um meio ponto, um aumento de meio ponto. Após, nós vamos trabalhar 10 meio pontos altos. E no último ponto, vamos fazer um aumento de meio ponto também. Vamos fazer 2 meio pontos juntos ou no mesmo lugar. Para fechar a carreira, nosso aumento. 1 e 2 meio pontos no mesmo lugar. Total de 14 meio pontos altos. Uma corrente, virou o trabalho. Vamos voltar a nossa carreira toda em ponto baixo. Essa aqui é a nossa carreira número 7, se não tiver enganado, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 7, toda em ponto baixo. 14 pontos baixos. Finalizei a carreira 7, vamos iniciar a carreira número 8. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, uma corrente, só para dar altura para o primeiro ponto. Neste primeiro espaço, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Após, vamos trabalhar 3 pontos baixos. 2, 3. Na sequência, 6 meio pontos altos. Já volto. 3 pontos baixos. 2, 3 e um aumento de ponto baixo no último ponto. Ficamos com um total de 16 pontos. Agora nós vamos fazer a nossa carreira número 9, uma corrente, virou o trabalho, vamos só repetir ponto baixo para cada ponto de base. Total de 16 pontos baixos. Já volto no final da carreira para a gente iniciar a próxima e última carreira da linguetinha. Pronto, e agora vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, e a nossa última carreira será toda em ponto baixíssimo. Pula a corrente que você acabou de fazer, pega no meio das 2 alças de cada ponto de base e volta a carreira toda em ponto baixíssimo, total de 16 pontos baixíssimos, pois será um ponto para cada ponto de base. No final, eu vou voltar com vocês, tá? Pra gente fazer o acabamento aqui no último ponto. Olha, eu já tenho os 16 pontos baixíssimos, só que para ficar mais bonitinho, eu sempre venho aqui na lateral, pego uma laçadinha aqui e simulo mais um pontinho aí. Eu acredito não, eu vejo que fica bem melhor assim o acabamento. Aí eu vou fazer agora uma corrente apertadinha e cortar o fio, deixando um pedacinho grandinho de linha para fazer o arremate. Vamos arrematar com agulha de tapeçaria. Esses fios que já estão arrematados, eu já posso cortá-los, cortar o excesso com cuidado para não cortar o tecido aqui. Já passei o fio na agulha, vou vir pelo lado avesso, trazer pela lateral o fio um pouco mais abaixo, ó, sem deixar repuxar aqui. Entro no meio da trama de cada pontinho aqui da carreira, na direção de onde o fio ficou, ó.
Posso pegar uns 5, 6, 7, 8 pontinhos se você quiser. Fazer mais ou menos até metade da linguetinha. Puxa sem repuxar. E agora, o fio saiu aqui, eu vou pular esse espaço aqui para não desfazer o meu trabalho. Então, eu venho à frente e faço pelo menos a metade do percurso que eu fiz anteriormente. Assim, não vai correr o risco de esse fio soltar, ó. O arremate, ele fica bem feito. E agora, só cortar o excesso e assim finalizamos a parte de linguetinha. Ficamos com um total de 10 carreirinhas, contando com a última de ponto baixíssimo. Bem, então agora nós vamos já dar início à parte de lateral do nosso sapatinho e calcanhar. Vai ser feito praticamente tudo junto, tá? Bem, para a gente iniciar a nossa lateral, vamos vir aqui, ó, pegando como referência esse último ponto que trabalhamos, onde está puxadinho, que tem só uma laçadinha sobrando. Vamos andar mais 2 laçadinhas para frente. Vamos, no caso, ficar com 3 no total, ó, na contagem. 1, 2 e 3. Vamos pegar só uma alcinha, a alcinha de fora, essas que ficaram sobrando. No caso aqui, nesse ponto, ó, é o ponto que a gente pulou e tem 2 alcinhas, mas você vai usar só essa alcinha de fora. E vamos prender o fio, iniciar aqui nesse mesmo lugar onde prendemos o fio com uma corrente, um ponto baixo. E vamos dar sequência a mais 2 pontos baixos, usando somente essa alça aqui da frente. Já deixar o fio aqui encostado para você vir arrematando. 1, 2 e 3. Agora você vai dar sequência, ó, usando as 2 alcinhas nos próximos pontos que tem aqui, ó, as 2 alças de cada ponto de base. Quando chegar aqui, ó, nesse último ponto eu volto, porque aí eu vou fazer essa parte aqui com vocês também. Vamos andar mais 3 pontos, usando somente a alcinha da frente. Já volto. Importante, se você quiser já ir contando a quantidade de pontos, vamos chegar aqui, nesse último ponto onde tem as 2 alcinhas, com 33 pontos baixos. Pronto. E agora, usando as alcinhas que sobraram, desse lado também, ó, as alcinhas da frente, vamos tecer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E vamos ficar com um total de 36 pontos na primeira carreira da lateral e calcanhar, tá? De laterais e calcanhar. Agora, para seguirmos com a próxima carreira, vamos fazer uma corrente, virou o trabalho. Vamos pular a corrente, iniciar a partir do primeiro ponto, 36 pontos baixos. Vamos fazer o mesmo na carreira 3, apenas ponto sobre ponto. Volto para iniciar a carreira número 4, juntinho com vocês aqui. Já volto. Temos aqui as 3 carreiras. Agora, vamos iniciar uma sequência de carreiras com diminuições, tá? Sempre no início. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho, vou pular o primeiro ponto, no segundo eu já faço um ponto baixo. Após, vamos fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e a partir do próximo pontinho vamos trabalhar um total de 30 pontos baixos, contando já com esse primeiro aqui que fizemos. Volto com vocês quando tiver a minha sequência prontinha. Feitos 30 pontos, agora vocês vão notar que sobraram 3 pontos aqui no final. Vamos fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e fazer uma diminuição de ponto baixo da seguinte forma. Entrou no penúltimo ponto,
né? Pulou um, no próximo ponto entrou, buscou o fio, deixou na agulha, e no último ponto entrou, buscou o fio, deixou na agulha também. Agora passa o fio pelas 3 alcinhas. Assim, realizamos uma diminuição aqui no final da carreira também. Vou fazer uma corrente, virou o trabalho, virei o trabalho, agora eu vou pular o próximo ponto, o primeiro ponto, que é a diminuição da carreira anterior. Entra aqui direto nas duas correntinhas, nesse espaço aqui, e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho uma diminuição. Essa que é a nossa carreira número 5. E após eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, total de 30 pontos baixos, até faltar 3 pontinhos lá no final da carreira. Já volto. Prontinho, e agora aqui, ó, no próximo espaço de 2 correntes, nós vamos inserir a agulha, buscou o fio, deixou aqui, e vamos entrar aqui, ó, no último ponto, na diminuição, buscou o fio, deixou na agulha, laça a agulha e passa pelas 3 alcinhas. E assim finalizamos a carreira número 5. Para iniciar a carreira número 6, vamos fazer uma corrente, virou o trabalho. E agora, nós vamos fazer uma diminuição novamente. Vamos pular o primeiro ponto da carreira anterior, que é a diminuição. Vamos entrar já no próximo ponto, no segundo ponto, e fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem a diminuição. Após, nós vamos fazer 2 correntes. E vamos pular o próximo ponto. E a partir do próximo ponto livre, a gente vai trabalhar pontos baixos. Um ponto para cada ponto, até faltar 3 pontos lá no final da carreira. Faltando 3 pontinhos para finalizar a carreira, eu voltei aqui para dizer a quantidade de pontos que deu. Deram 26 pontos após o espaço, né, que a gente deixou aqui de um ponto. Então, após fazer 2 correntes, pular um ponto, fiz uma sequência de 26 pontos baixos, onde sobraram 3 pontos no final. Após isso, faremos 2 correntes, pular um ponto e fazer a nossa diminuição de final de carreira. Pronto, finalizada a nossa carreira 6, uma corrente, virou o trabalho. Vamos iniciar agora a carreira 7, pulando a diminuição da carreira anterior, ou o primeiro ponto que a gente ver aqui, olhando nesse sentido, dentro das 2 correntes, um ponto baixo. Assim, já fizemos uma diminuição aqui no início da carreira. Após, nós vamos trabalhar 26 pontos baixos. Volto depois que eu concluir a minha sequência. Prontinho. E agora, nós vamos fazer a diminuição. Vamos entrar dentro do espaço de correntes, buscou o fio, deixou aqui. E aqui, na diminuição que a gente tem aqui no final da carreira, buscou o fio, deixou aqui na agulha e passa o fio por dentro das 3 alcinhas. Finalizada a carreira 7, nós vamos fazer uma corrente, virou o trabalho, pulou o primeiro ponto, no próximo espaço, no próximo ponto, um ponto baixo. Temos uma diminuição. Após, vamos trabalhar aqui, ó, 2 correntes, vamos pular o próximo ponto e iniciar uma sequência de 22 pontos baixos. Ao concluir meus 22 pontos, eu volto aqui com vocês. Concluídos os 22 pontos, agora vamos fazer nossas 2 correntes, pular o próximo ponto e fazer a nossa diminuição de ponto baixo. Prontinho. Uma corrente virou o trabalho e agora nessa última carreira nós não vamos pular ponto. Essa aqui vai ser a nossa carreira número 9, contando aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Vamos fazer ponto sobre ponto e no espaço de correntes, um ponto baixo apenas. E vamos seguir aqui ponto sobre ponto. No total, vamos ficar com 26 pontos. Volto com vocês quando eu chegar lá no final. Lembrando que aqui, ó, no espaço de correntes,
um ponto baixo apenas, e no último pontinho, que é uma diminuição, um ponto baixo. Aí assim, você vai fazer uma corrente, cortar o fio e finalizar a carreira, tá? Eu já volto com vocês pra gente fazer a próxima etapa. Bem, como eu falei, ó, ponto sobre ponto, uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento, é um contorno que vamos iniciar a partir, ó, desse lado aqui esquerdo da nossa peça. Então, vamos pegar aqui, ó, uma alcinha antes do ponto trabalhado e vamos prender o fio e subir fazendo o contorno todo em ponto baixo, tá? Prendi o fio com uma corrente, já deixa ele encostadinho aqui para que você já vá arrematando ele, tá? Eu já vou vir aqui na direção da valetinha e vou fazer um pontinho bem aqui na pontinha. Todos os meus pontos vão ser trabalhados aqui na pontinha assim, tá? Um espacinho bem ajeitadinho aí para não ficar estranho. Então, vamos aqui subir. Ó, um pontinho baixo aqui. E assim vamos seguir até lá no nosso topo, tá? Chegando aqui aqui nessa direção, ó, onde eu tenho o furinho, eu vou fazer o pontinho aqui e volto pra gente fazer ponto baixo aqui nesse ponto, só que vai ser um aumento, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é só seguir em ponto baixo, não tem segredo. Volta aqui em cima. Olha, voltei aqui, ó, pra gente fazer essa quina aqui juntos, ó. Vou fazer 2 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto. E agora é só seguir ponto sobre ponto, até chegar aqui nesse último pontinho, aonde faremos um aumento de ponto também, 2 pontos baixos dentro desse último pontinho também. Bem, ao concluir essa minha sequência, eu volto para fazer o aumento junto com vocês. Bem, então aqui, ó, nesse último pontinho, vamos fazer, ele fica antes do nozinho, tá? Que fizemos para cortar o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora só seguindo, ó, a sequência, descendo a mesma sequência. Pontinho baixo. Bem na pontinha. E assim, quando eu chegar, ó, na direção dessa valinha, eu vou fazer o último pontinho, tá? Mas aí, pra gente finalizar igualzinho, eu vou voltar quando eu fizer o pontinho, que vai ficar na direção dessa carreirinha, aonde temos esses pontilhadinhos, ó, tá? Já volto aqui com vocês. Prontinho, já desci, ó, arrematando esse fio, deixar ele pra cá. E aí, vamos fazer o último ponto agora. Como se fosse fechar o ponto baixo, não vamos fechar agora, não. Nós vamos, ó, pegar a alcinha, a frente, ó, alcinha livre, puxou o fio, passou pela alcinha, agora sim passa pelas 2 alcinhas para formar o nosso último ponto. Assim, eu vou fazer agora uma corrente bem apertadinha, cortar o fio. Esse fio aqui, ó, eu vou trazer ele aqui pra parte de dentro aqui da base, ó. A primeira valinha aqui, entrei ali e saio com a agulha bem onde o fio está, ó. Trago ele aqui pra cá. E vou fazer apenas um nozinho. Entro à frente, busco o fio novamente e dou o nozinho. Assim, a gente evita de ficar arrematando fio com agulha de tapeçaria. Corto o excesso. E agora, o excesso aqui também desse fio. Bem, então assim, finalizamos a carreira de acabamento. Agora, eu já vou passar com vocês essa carreirinha aqui de pontilhadinhos em branco, tá? Para fazer essa carreira, nós vamos trabalhar pelo avesso, iniciando aqui pelo lado direito, na direção onde fica a sua mão direita, ó.
tá? Aí, vamos, ó, inserir a agulha bem aqui na base. Aqui, ó, abaixo, lá no mesmo lugar onde você fechou o seu ponto baixo, onde você fez seu último pontinho. Buscou o fio, não precisa deixar um pedaço de linha grandinho, porque você vai fazer o mesmo esqueminha aqui, ó, dando nozinho depois ali na base de dentro. Aí não precisa de uma linha aqui muito grande. Bem, agora vamos virar usando as duas alcinhas do primeiro ponto baixo e vamos buscar o fio, passando ele por dentro dessa alcinha. A alcinha que está na agulha. Assim vamos fazer pontos baixíssimos. O contorno será todo dessa mesma forma. Quando eu chegar lá do outro lado para fazer o último e fizer o último pontinho, eu volto aqui com vocês, tá? Vai ficando assim. O último ponto, nós vamos também finalizar, ó, fazendo ele aqui, nessa mesma alcinha. Pronto. E agora, cortamos o fio. Virou, ó. E vamos trazer esse fio aqui para baixo, dar um nozinho. Do mesmo jeito que eu ensinei aqui para vocês, tá? Eu vou fazer o mesmo com esse outro e já volto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Eu vou dobrar o sapatinho assim, ó, bem certinho, pontinha com pontinha. Aqui também vou ajeitar, ó, a parte de baixo para achar o meio aqui do calcanhar. Nós vamos pegar pontos em relevo. Então, eu vou contar 1, 2, vou entrar aqui, ó, na base desse pontinho amarelo, à frente do ponto que deu 2, ó. Então, no caso, você pode contar até 3, ó. Esse pontinho aqui, no caso, é o ponto que vai dar o meio certinho. Então, vamos contar 1, 2, e na base, lá no mesmo lugar onde eu fiz o ponto na contagem 3, eu entro e saio à frente. Nós vamos trabalhar 4 pontinhos baixos em relevo. O primeiro ponto, eu vou deixar ele sendo representado apenas por uma corrente. Faço ela um pouquinho frouxinha para eu conseguir trabalhar dentro dela de novo. Agora, eu entro no mesmo espaço onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio à frente, pegando sempre onde eu trabalhei os pontinhos em amarelo, ó. E aí, busco o fio e faço meu ponto 2. E agora, repito o mesmo processo. Já estou arrematando o fio que estava aqui, meu ponto 3 e meu ponto 4. Pronto. Agora eu faço o seguinte, eu vou apenas virar o trabalho e repetir 4 pontos. Essa já é a nossa carreira 2. Ó, o ponto 4, ele vai ser feito nessa correntinha aqui. Aquela que a gente fez no início. Opa. A agulha girou na minha mão. Ó, e aí, temos nossos 4 pontos. Virou o trabalho, repete. Só vai repetindo, eu não vou fazer correntes para virar, porque eu quero que fique bem retinha a lateral, sem aqueles carocinhos mais saltados. Carreira 3, agora carreira 4, é bem rapidinho de fazer. Vou trabalhar no total 17 carreiras de 4 pontos. Volto com vocês quando eu concluir as minhas 17 carreiras. Prontinho, então aqui eu finalizo minha carreira 17, faço uma corrente apertadinha, deixo um pedacinho um pouco maiorzinho de fio, para eu fazer a costura aqui depois, tá? Bem, eu já vou aproveitar, ó. Já vou achar o meio aqui certinho. Vou passar a cola até a carreira 10 aqui, tá? Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui. Você
pode contar, marcar e passar a cola aí também. Ó, passei a cola e agora eu já vou acomodar aqui, ó, no meio certinho. Ó, assim, depois que eu acomodar, eu aperto para poder colar de verdade. O ideal é que você consiga deixar as carreiras assim, ó, tá vendo? Na mesma direção, as valinhas, ó. Que aí fica um acabamento mais premium. Prontinho, ó, já enfiei o fio aqui na agulha. Vou passar por dentro das duas alcinhas aqui para ficar mais fácil para eu costurar. Vou virar aqui, ó. Vou fazer a costura somente nessa parte amarelinha, ó. Na mesma direção do ponto, eu já saio, ó, com a minha agulha direto aqui na carreira, aqui, tá vendo? Direitinho. Só aqui nesse primeiro ponto. Agora, já venho pro lado, pro próximo buraquinho, passa a agulha direto. Primeiro sai aqui, agora entro nas duas alcinhas aqui da parte amarela, ou em uma só, se você achar melhor assim. Passo pelo segundo pontinho e saio, entra aqui no mesmo lugar. No mesmo lugar que eu passei para trazer a linha para cá. Agora eu vou pro próximo espaço, passo o fio direto, repetindo a mesma coisa, ó. Opa, agora aqui no amarelo. Trago o fio para cá. E agora sim, ó, nas duas alcinhas do penúltimo ponto e passo o fio direto pelo mesmo lugar onde eu passei anteriormente, ó. No último pontinho, a mesma coisa. Agora na beiradinha, bem na beiradinha. Bem, assim a gente finaliza a costurinha da nossa alcinha aqui. Bem, agora, ó, vou levar o fio lá para a parte de dentro. Trouxe aqui, ó, trazendo ele para a próxima carreira de baixo. Na carreira de baixo, levo o fio lá para dentro e faço o arremate aqui. O mesmo arremate que eu já mostrei para vocês lá na linguetinha, tá? Ó, pra lá. E sair aqui, pulo essa laçadinha e faço pelo menos a metade do percurso. E aí, corto o fio. Prontinho, finalizamos essa parte. Agora vamos... esse fio já arrematei. Caso você não tenha arrematado, você pode trazer ele aqui para a base e fazer aqui o nozinho. Ah, vocês vão perceber que a minha base, ela tá um pouco diferente, tá? Por quê? Aqui para adiantar o processo, eu fiz duas carreiras de ponto alto e uma de ponto baixo. Só na de dentro, tá? Que dá para fazer isso. Aqui na de fora, eu quero que fique bem direitinho, assim, ó, só em ponto baixo. E aí fica bonitinho. E fazendo essa sequência aqui dessas carreiras, duas de ponto alto e uma de ponto baixo, dá a mesma altura das 5 carreiras de ponto baixo da base de fora. Bem, agora nós vamos colocar os ilhoses. Eu vou deixar com vocês a aula do cano baixo, que é a mesma coisa, tá? Então, nessa parte eu vou deixar essa repetição com vocês. E também do acabamento aqui da base, essa carreirinha aqui, ó, de acabamento, mais a colagem, tudo, tá? Porque o que tinha de diferente nesse aqui eram apenas essas etapas que eu mostrei para vocês. A parte de colocar o cadarço também é a mesma coisa, porque são 3 furinhos também, tá bom? A única coisa que vai mudar é o tamanho do cadarço, que para a botinha eu coloquei um cadarcinho maior. Volto com vocês para finalizarmos a aula, tá? Quando eu já tiver com o meu pronto, eu volto aqui pra gente fazer as considerações finais. Bem, então, eu vou agora colocar os meus ilhós. Você pode usar o alicate para ilhós e
Como eu já estou com o meu balancinho aqui bem próximo, eu vou usar o balancinho. Mas você pode usar o alicate para ilhós de alumínio número 54, tá? Lá no seu ermílio vende tanto o ilhós quanto o alicate. Olhem, para quem tiver curiosidade de saber, esse é o alicate, tá? E, como eu falei, vou usar o balancinho, que para mim fica mais fácil. Eu gosto de colocar assim, ó. Eu coloco o ilhós ali, posiciono pelo avesso, aqui, ó, no buraquinho. E agora é só apertar, puxar a alavanca. E já tá colocadinho o ilhós, tá vendo? Eu vou repetir o mesmo em todos os buraquinhos e já volto. Vou mostrar também com alicate, ó. Posiciono aqui. Aqui eu faço diferente. Posiciono o ilhós. Essa parte onde tem esse negocinho aqui, que é do furador, ela vai aqui no lado certo do ilhós, o lado que vai ficar aparecendo. E encaixa a base ali de baixo. E agora é só apertar bem. E está colocadinho também o ilhós, bem fácil. Bem, feito isso, agora a gente vai fazer uma última coisinha aqui na base. Eu já poderia ter feito lá no início, só que eu acabei esquecendo. Quando você for fazer o outro pezinho, você já deixa essa parte pronta. Nós vamos passar uma carreira de ponto baixo aqui, ó, da mesma cor do sapatinho, pegando somente a segunda alça da última carreira da base, da carreira número 5. Ó, nós vamos prender o fio com uma corrente e iniciar aqui. Eu tô fazendo pelo meio do calcanhar, tá, gente? Pra ficar aí todos os pontos na mesma direção, as emendas. E aí é só fazer ponto sobre ponto, não tem segredo. 56 pontos baixos, usando apenas a segunda alça da carreira, da última carreira de base. Ó, vai ficar uma laçadinha sobrando aqui. Já volto com vocês. Vou voltar aqui no último ponto pra gente fazer aquele arremate que eu já ensinei, mas eu vou fazer novamente com vocês. Cheguei aqui no último ponto e aqui, ó, a gente vai cortar o fio. Não precisa deixar um fio grandão. Ó, cortou. Antes de finalizar, eu vou puxar um pouquinho mais o fio aqui para ajustar o primeiro ponto. Ó, cortei, virei assim, nesse sentido, e aqui temos as duas alças pertencentes ao primeiro ponto. Vou pular essas duas alcinhas, vou entrar nas duas próximas alcinhas, que será as alcinhas do nosso segundo ponto. Busquei o fio pra cá, trouxe ele pra cá. Agora eu volto aqui, ó, lá no primeiro ponto, entrando no nozinho de baixo pra cima, com a agulha, ó, de baixo pra cima. E trago o fio aqui para baixo. Formou duas novas alças. Puxo aqui, ó, esse fio para ajustar essas duas novas alças. Elas irão substituir o ponto que nós pulamos. Entro nessas duas novas alças assim por baixo e trago o fio para cá. E agora, no sentido contrário, levo lá para dentro. Bem, aqui para mim já tá bom, então eu vou só arrematar agora aqui, fazendo nozinho, pegando numa alcinha aqui por cima, de maneira que não apareça lá no lado certo da nossa peça. Ó, e aí, vou fazer aquele nozinho. Antes de puxar, segura aqui bem e puxou. E aqui corto o excesso. Bem, como eu falei, você pode fazer isso lá no início, né? Depois que você fizer a segunda base, você já pode fazer essa carreira aqui. E agora não vai ter esse trabalho. Só finalizar com a colagem. Como eu falei, é opcional essa listrinha aqui, que eu resolvi fazer depois, tá? Tanto que no início eu nem mostro o tênis com essa alcinha, com essa listrinha, no caso esse aqui, ó. Porque eu não tinha decidido fazer com a listrinha. Vou pensar se eu faço nesse aqui ou não, se eu coloco ilhós ou não, ainda estou pensando. Bem, aqui, ó, eu vou fazer
essa risquinha agora, que também pode ser feita lá no início. Quando você terminar de fazer a carreirinha, a quinta carreirinha, aí você já faz a listrinha e essa carreira aqui de cima. Bem, você pode fazer agora ou após colar a base, igual eu fiz aqui, ó. Aí você vai dar mais uma firmada nessa base, tá? Porque eu passo cola somente aqui nessa carreira aqui de ponto baixo em caramelo e aqui, para poder não ficar duro, para não ficar rígido essa base aqui, ó, tirar o conforto. Mas se você fizer desse jeito, ela vai ficar bem presinha. Se você tiver em dúvida de que vai ficar presa ou não, ó, tá vendo? Aí você faz, depois que você colou, aí você passa a carreira de pontilhadinhas. Ou você pode fazer como eu vou mostrar aqui agora. Antes de colar, você vem aqui e começa a fazer essa carreira. Nós vamos saltar essa primeira valinha, após essa laçadinha, ó, essa primeira valinha, e vamos entrar nessa segunda valinha aqui, onde temos os pontilhadinhos, partindo também do meio do calcanhar. E aí vamos fazer pontos baixíssimos, trazer o fio aqui de dentro, pegando somente nessa base de fora, tá, gente? Cuidado para não pegar aqui essa de dentro, a não ser que você queira fazer daquela segunda, do segundo modo que eu mostrei para vocês. Bem, aí, vamos fazer nossos pontos baixíssimos, ó, trazendo o fio lá de dentro, passando pela laçadinha da agulha. Bem, esse contorno é bem fácil de fazer. Chegando aqui no último ponto, eu volto com vocês. Bem, aqui, ó, eu vou fazer o último pontinho, aqui nesse mesmo espaço, onde iniciamos o primeiro ponto. Feito isso, é só cortar o fio. Vou trazer esse fio aqui, passando pelo ladinho do próximo ponto, ó, vou entrar no mesmo furinho, onde, opa, aqui, ó, nesse pontinho, tá vendo? Nesse mesmo furinho, eu entro, saindo bem do lado do ponto, trago o fio aqui pra dentro, dou uma puxadinha pra ajustar o outro ponto, ó, tá vendo? Fica aceitável aqui. E agora é só dar o nozinho. Caso você faça com a base já colada depois, aí você vai ter que arrematar o fio de uma outra forma. Você pode trazer o fio para a parte de dentro, né? E sair aqui onde você tem essa parte amarela, da mesma cor do fio. E aí você vai arrematar aqui por dentro, tá? Com agulha de tapeçaria. Não vai dar para fazer esse esquema do nozinho, não. Assim fica mais fácil se você fizer antes, porque você pode apenas esconder o nozinho aqui na base. Bem, então aqui a gente já tem pronto todo o contorno. Agora vamos colocar a base, né, o moldezinho de PVC para a gente poder fazer a colagem. Caso você não tenha, não tem necessidade, mas eu sempre recomendo, porque dá uma sustentação melhor e você cola já no formato do pezinho. Ó, vou colocar minha base aqui dentro, meu pezinho molde, ajeito o sapatinho, tá vendo? Esse molde é muito bom por causa disso. Você vai ajeitando o sapatinho do jeito que você quer que fique. Ó, pode passar o cadastro antes, mas para não correr o risco de passar uma colinha no cadastro, vou deixar para depois. Ó, você pode só fazer assim, ir passando a cola e colando, ou fazer igual eu vou fazer, ó. Dobrou a base toda aqui pra fora novamente. Aí, como eu falei com vocês da cola, né, de passar um pouquinho nessas partes onde a gente fez os arremates, ó, você passa na pontinha, um pouquinho só, gente, sem exagero, porque essa cola, ela é muito forte. Depois que ela cola, né, que passa um tempinho, ela vai enrijecendo a peça. Então, tem um cuidado. Não passe de mais e nem de menos, que também, se passar de menos, também não resolve. Aí, agora, eu vou passar primeiro aqui, ó, na primeira carreira da lateral, fazendo todo o contorno, e aqui na frente, ó, bem em cima dessa laçadinha, pegando na base, né, da primeira carreira que a gente tem aqui.
nessa laçadinha em branco, ó, tá vendo? Aqui, bem aqui assim, pegando na base desses pontos da beiradinha. Ó, e aqui nessa primeira carreira de ponto baixo em caramelo. E aqui agora a gente passa só na carreira de ponto baixo aqui da pontinha. Nesses nozinhos todos, você vai fazer isso aqui também, ó. Passando a cola aqui. Pra gente não ter problema de depois soltar. Como nós vamos colar a base toda, aí pode ser que venha acontecer. Ó, então, eu vou passar a cola em toda essa carreira aqui de contorno e já volto. Pronto, passei a cola e agora eu vou virando com cuidado, ó, e acomodando exatamente, ó, aonde eu passei a cola, lá na primeira carreira de ponto baixo, aqui nessa parte, e aqui na frente, ó, em cima da carreira de pontilhadinho, no iniciozinho desses pontos em caramelo. Pode usar agulha para te auxiliar, ó, para dar uma puxadinha na base e deixar ela bem aqui. Vamos tentar tampar essa parte branca para não aparecer, tá? E ficar só o caramelo aparecendo aqui, igualzinho aqui, ó, tá? Aqui eu tentei fazer isso ao máximo, para ficar com um acabamento bem bacana. Não aparecer nenhuma partezinha branca aqui em cima. Bem, eu vou fazer isso, colar toda a base e já volto com vocês. Bem, então aqui eu já colei todo o sapatinho. Agora nós vamos apenas passar o cadarcinho. Tá tudo coladinho. Bem, agora vamos passar o cadarcinho. Ajeita aí seu sapatinho bem certinho, tá? E aí, agora, nós vamos, ó, de fora pra dentro, com as duas pontinhas. Alinhou, puxou aqui direto, para não ficar um lado maior que o outro. Se quiser, pode colocar enfeite, colocar aquele passadorzinho aqui, que também fica muito bonito. Se eu colocar em algum, vai aparecer em algum lugar no foto, tá? Fez o xizinho, perdão, ó, passando um cadarcinho por cima, fez o X, de fora para dentro também. Agora, nesse último ilhós, você vai fazer assim, fez o X, né? Quando for mandar para cliente, você vai vir de dentro para fora, vai fazer o inverso, mas para você tirar a foto e não precisar de colocar enchimento, né, pra linguetinha ficar no lugar, para ficar certinho assim, ó, tudo em pezinho, aí você vai passar o cadastro de fora para dentro, do mesmo jeito que vínhamos fazendo aqui nesses dois, mas passando direto pela linguetinha, ela vai ficar presa, ó, ela não vai sair do lugar, tá bom? Só para você tirar uma foto bem bacana. Então, ó, xizinho passou de dentro para fora, direto aqui pela linguetinha. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, e assim, a gente embute agora o restante do cadarcinho aqui pra dentro. Eu vou afrouxar aqui só para eu tirar o molde daqui. Ajeitou o sapatinho e agora eu regulo o cadarcinho. E o restante que sobrou, eu vou esconder aqui na parte de dentro. Bem, então aqui eu tenho os dois pezinhos finalizados. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer coisa, podem deixar aí nos comentários, qualquer dúvida. Então é isso, beijos e até uma próxima aulinha!